Bom dia, professores. Espero que todos estejam bem. Nós, da equipe de LCT, Linguagens, Códigos e suas vamos se apresentar aqui para a gente dar continuidade aos nossos trabalhos, ok? Eu sou Viviane, PCNP de Língua Portuguesa. Bom dia, tudo bem com vocês, professores? PCNP de Letras. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? PCNP Ariane, de Educação Física. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. PCNP Marisa, de Língua Estrangeira Moderna. Bom dia, pessoal. PCNP Alessandra de Arte, tudo bem? Tem alguns recados para passar para vocês, tá bom? Então, no nosso drive foi um vídeo de devolutivas e as devolutivas das duas ATPC. Vocês podem acessar, porém é opcional assistir este material. Temos também as nossas boas práticas, tem um documento no Drive, onde vocês têm as instruções para enviar as boas práticas de LCT para nós. E o terceiro recadinho do PD, que é a escolha do dia 16 ao dia 13 de agosto. Para orientá-los, eu coloquei um vídeo no Drive das meninas de Ciências Humanas, onde a PCNP Ana Tomé abordou este assunto, tá bom? Espero que todos estejam bem, sejam mais uma vez muito bem-vindos, e agora vou deixar a cargo da nossa supervisora querida, Zara, que vai iniciar aí dando boas-vindas a todos. Obrigada. Pessoal. Olá, pessoal. Bom dia, professores. Bom dia, equipe de LCT. Meu nome é Zara, sou supervisora de ensino, responsável por língua portuguesa nessa diretoria. Hoje, especificamente, o professor Ayrton, que é o dirigente, está em reunião com os diretores. Então, ele pediu que eu desse as boas-vindas a vocês, que falasse da importância do professor na sala de aula. Inclusive, nós temos aí uma ação que está sendo feita pelos meninos da primeira série do ensino médio. Não sei se vocês sabem, mas eles têm que fazer os apontamentos na sede a respeito da escolha deles nos itinerários formativos. Então, a gente conta com os professores de língua portuguesa para que incentivem esses meninos da primeira série do ensino médio a entrarem lá na sede e fazer essa manifestação de interesse, para que a gente possa, o ano que vem, se organizar em relação às aulas que serão oferecidas para o ensino médio, novo ensino médio, ok? Bom, eu quero agradecer também a equipe de LCT, sempre muito competente no que faz, os professores que estão aí, muito obrigada. E hoje nós vamos ter uma convidada especial, que é a professora Adriana, vai falar sobre as competências socioemocionais, sobre neurociência, que são informações importantes para o nosso dia a dia na sala de aula. Eu quero agradecer a presença da professora em nome do professor Ayrton e dizer que vocês estarão, assim, muito bem servidos de informações e formações. Uma boa formação a todos. Olá. Dando continuidade, então, na fala da nossa supervisora Zara, eu gostaria de apresentar, na verdade, a professora Adriana, que, na verdade, já vem com essa parceria desde o ano de 2020, né, fazendo esse trabalho com a pasta da Educação Especial, e agora vem contribuir com a pasta de Linguagens, Códigos e suas tecnologias. Seja muito bem-vinda, professora Adriana. Bom dia, Vivi, bom dia a todos, bom dia a toda a equipe, maravilhosa equipe. Agradeço primeiramente o convite mais uma vez, é uma honra estar aqui, professores extremamente engajados, a coordenação, enfim, todo mundo muito bem entrosado, isso só traz alegria, né? Para a gente compartilhar um pouquinho o que sabe e aprender também com os professores. Hoje a gente vai falar sobre competências socioemocionais, e a neurociência, a importância da neurociência, que está tão em alta, né, o estudo, né, de neurociências, a gente vai falar hoje como isso pode ajudar
no dia a dia dos nossos estudantes e para nós, professores, como conduzir como que a gente pode se aproveitar desse novo olhar da neurociência para interferir, modificar o raciocínio dos nossos alunos e, inclusive, a vontade deles em sala de aula, tá? Eu tenho aqui o material disponibilizado para vocês. Meu nome é Adriana Froutman, sou professora há 25 anos, mestre, especialista em educação especial. Há 16 anos eu trabalho com inclusão, né? E fora toda a sala de aula, também possuo uma clínica. E aí tem as minhas redes sociais, está no meu slide, quando alguém precisar de algum contato, algum feedback, alguma coisa nova, surgiu um aluno com uma deficiência nova, surgiu um aluno com um laudo novo, a gente não entende o que essa criança pode ter, né? A gente procura juntos, tá bom? Então, podem entrar em contato comigo, Sinapse Aprendizagem, minhas redes sociais, né? O Instagram é @Sinapse Aprendizagem, ou também professora Adriana Froutman, e o site está aí disponibilizado no slide para vocês. Todo esse material eu vou disponibilizar também, para quem quiser um slide, é só mandar um e-mail, pode solicitar que eu envio, tá bom? Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre as competências socioemocionais, né? Então, primeiro, né? O que são as competências socioemocionais? Deixa eu passar o slide. Tá. Então, o que nesse slide a gente tô mostrando Sêneca, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a capacidade de mudar a estrutura e o funcionamento do nosso cérebro. Antigamente, era algo impensável, né? Que a gente sabia que esse cérebro poderia ser mudado. Algumas décadas, na época de Cristo, o Romano Sêneca propunha que o desenvolvimento apenas era crescer, então que a gente apenas ia crescendo, que não existia uma evolução, né? Um ser adulto, ele precisava apenas ser nutrido, né? E uma visão muito simplista que durou durante séculos, né? E a gente sabe, a partir de 1950, quando houve a descoberta do DNA, né? A gente sabe que, a partir de então, a proposta das moléculas de DNA, do descobrimento dos genes, né? Do mapeamento genético do ser humano, nós, hoje em dia, sabemos a diferenciação, né, que existe de um gene, de um cromossomo, de uma pessoa para outra, as doenças que podem ser passadas. Antigamente, em Roma, nós éramos... Como que eu posso me explicar para não me expressar mal? Antigamente, tudo era dominado pela igreja, né? A ciência não tinha predominância. Então, tudo era mantido pela fé. Tanto que Darwin, muitos cientistas, eles não poderiam expor toda a descoberta que faziam e as propostas, porque muitas delas iam contra o criacionismo. Deus fez o céu, a terra e tudo que nela existe como está. Então, a ciência, há muitos anos, foi feita escondida. Nesta época, né, uma coisa muito simples que a gente sabe que era o casamento entre primos, era proibido o casamento entre primos, era proibido o casamento entre irmãos. Por quê? Porque era pecado, visto que quando casava um irmão com outro, um primo com outro, todos os filhos vinham com defeitos, com problemas, com deficiências. Então, isso era tido como um castigo divino, porque não era aceitável pela sociedade, pela igreja, que aquela família, que os primos, enfim, que os familiares se casassem. Hoje, a gente já sabe, através da biologia molecular, através da genética, que isso, na verdade, são doenças hereditárias que se estão num gene, no outro gene, né, dominante, excessivo, lá pode ser dominante, pode ser excessivo, mas muitas vezes em caráter de duplicidade, ele vai manifestar aquela doença. Então, hoje a gente já sabe as características e as bases genéticas, né? Portanto, a gente já consegue saber muito mais sobre o cérebro
desde a descoberta do raio-x, desde a descoberta dos equipamentos que possibilitaram fazer exames e mapear como que funciona esse sistema nervoso, tá? Enfim, então, antigamente, né, a gente não tinha muita possibilidade de saber como funcionava esse sistema nervoso. Então, assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, eu vou ser sempre assim, né? Na verdade, quem não muda, não evolui, não vai passar para frente, né? O cérebro mecânico é uma mudança, é a única mudança que por esse cérebro mudar é o desgaste, tá? Então, até a década de 70, a gente acreditava que era uma engrenagem e que isso nunca se mudava, né? Por exemplo, a gente tira o carro zero e com o tempo esse carro tirou de lá, já perde 30% do valor, né? Então, com o tempo, essa valorização desse carro vai sendo perdida. Essa era a noção que a gente tinha também com o nosso cérebro antigamente, até a década de 70. À medida que a gente usa, essas engrenagens vão se gastando e vai ficando, esse cérebro vai ficando desgastado. Na verdade, ele não é uma máquina que se desgasta, né? Hoje em dia a gente sabe da plasticidade cerebral. A gente conhece hoje a gente sabe que a gente consegue modificar esse cérebro em qualquer época da nossa vida. Óbvio, eu não estou falando de situações onde o sistema nervoso ocorreu uma má formação. Eu não estou falando, eu estou falando do biologicamente perfeito, do biologicamente correto, da anatomia pronta, né? Mas nós sabemos que para você querer mudar para você querer ser diferente é só você ter o primeiro passo para mudar, né? Eu não sou tão inteligente assim, é muito comum a gente ouvir isso, né? Eu não sou tão inteligente que nem fulano, eu não sou assim que nem ciclano, A capacidade que você tem é a mesma que ele tem, a capacidade que ele tem é a mesma que você tem. Eu costumo muito brincar com os meus alunos, né? O peso do cérebro é o mesmo. O que a gente pode mudar aí? Poucas gramas de um cérebro para outro. Então, se eu tenho uma estrutura igual a outra, por que eu não tenho a mesma capacidade, né? Eu costumo também fazer uma comparação. Quando a gente precisa de habilidades, né? Eu não tenho habilidade de exercício físico nenhuma, mas se eu for à academia, se eu fizer um programa, se eu me aplicar, tiver regularmente aqueles exercícios, sempre, o que vai acabar acontecendo? Eu vou ficar com aquele músculo, com aquele, né, com aquele movimento, enfim, eu vou conseguir realizar aquilo que eu desejo, eu posso me tornar uma competidora, uma fisiculturista, enfim. Então, eu tenho que fazer exercícios e ginásticas para chegar onde eu vou querer. O cérebro é igual, né? Então, em qualquer fase da nossa vida, a gente pode sim conseguir isto. Obviamente que as pessoas que têm uma lesão, um sistema nervoso, que teve um prejuízo, que teve um déficit cognitivo, vão ter um pouco mais de dificuldade, mas isso não significa que a gente não tem aumento. Existem pesquisas, isso acontece aqui na clínica também, bastante, não é pouco, não. A gente tem pesquisas que mostram que a pessoa começa hoje, faz um teste VISC, né, que é o teste de QI, né, que a gente fala coeficiente de inteligência, e aí ele tem lá um percentil de, um exemplo, 60%. Daqui 3, 4, 5 meses, através dos estímulos cognitivos que são feitos, mesmo em sala de aula, coisas simples que a gente consegue fazer, sabendo onde está o prejuízo dessa pessoa, a gente, depois de uns 3, 4, 5 meses, quando faz o teste, subiu de 60% para 80%, né, 85%. Tem um caso aqui na clínica. Então, existe sim a capacidade de melhorar esse cérebro, existe sim a capacidade da gente conseguir ser mais inteligente, ok? Bom, hoje em dia, a gente já sabe, né? Tá um pouquinho opaco esse slide aqui, mas eu vou tentar
aumentar aqui para vocês, deixa eu ver se fica melhor. Aí. Hoje em dia a gente já conhece, né, as múltiplas inteligências, né? A maioria dos professores aqui já devem ter ouvido falar de Howard Gardner, né, que ele fala das múltiplas, é autor, né, das múltiplas inteligências. E aí a gente tem aqui as inteligências conhecidas. Então, eu tenho inteligência naturalística, eu tenho inteligência linguística, musical, lógica, sinestésica, intrapessoal, interpessoal. Então, intrapessoal é para mim, dentro, tá? Interpessoal é a capacidade de expor, de falar para fora. Tem a inteligência existencial, a inteligência espacial e a inteligência sinestésica. Só um minuto que eu pulei o slide aqui. Muito bem. A inteligência afetiva, atlética, emocional, que é a capacidade de lidar com as emoções, essas são as inteligências mais hostis, né? A partir desses estudos, dessas inteligências, a gente já sabe que existem um avanço e uma mistura de todas essas inteligências. Então, é muito importante todos entenderem o seguinte: eu sou sinestésico, eu sou espacial, eu sou linguístico. Não, todo mundo tem tudo, todos nós temos todas as inteligências, tá? Porém, nós já sabemos que algumas pessoas têm mais habilidades em uma área do que no outra. Isso não significa que eu não consigo desenvolver. Existem, inclusive, coachings aí para fazer com que algumas pessoas se tornem palestrantes, né? Então, eu costumo brincar que é só saber onde começar, né? Então, se eu der o primeiro passo, aquilo vai ficar fácil para mim dali para frente, ok? A gente tem que treinar, né? Bom, obviamente, né, os avanços da neurociência são inegáveis aí, a gente sabe hoje em dia, que a gente pode ver várias imagens, né, de cérebros aí, antigamente a gente tinha, né, apenas abrindo a cabeça, agora a gente descobriu o DNA, como eu já falei, e a gente tem aqui alguns exames aí. Existem também, no Brasil temos só 2 lugares, né, que fazem testes, por exemplo, pega um adulto até, não precisa nem ser criança, com TDAH, ou coloca uma música e quer ver que regiões desse cérebro vão brilhar para saber onde está sendo estimulado aquele cérebro, não, né? Então, hoje a gente já tem esse tipo de pesquisa, obviamente que é um aparelho que custa bem caro de ressonância, mas através dessas pesquisas a gente já sabe como que funcionam essas áreas e que está acontecendo naquele cérebro no momento. Já se sabe, por exemplo, que um abraço, né, libera serotonina e alguns outros hormônios, assim sucessivamente. Deixa eu voltar para o meu slide aqui. Bom, a gente tem aí, em anotação, 2 avanços na ciência, né? Hoje, a gente sabe que 100%, antigamente a gente pensava que 100% de tudo era genético, tá? Hoje, a gente já sabe que existe a epigenética, então eu tenho gametas, eu tenho a influência do meio, eu tenho mutação, eu tenho doenças hereditárias, eu tenho doenças deletérias que podem alterar o funcionamento desse sistema nervoso. As relações socioemocionais, é aí que a gente vai entrar agora nas sociocompetências, as relações socioemocionais vão interferir grandemente, trazendo grande prejuízo no cognitivo dos nossos alunos, tá? O que a gente consome muda o nosso cérebro, o tipo de alimento que a gente consome muda a forma de pensar, muda os nutrientes facilitados para aquele
cérebro, né? Então, existem vários alimentos, eu tenho algumas dicas no meu site, depois vocês podem olhar, existem vários alimentos que ajudam na memória e ajudam para que essas sinapses ocorram. Da mesma forma, eu coloquei um artigo semana passada, da mesma forma que alguns metais pesados, eles aceleram a demência, aceleram a dificuldade de raciocínio e o esquecimento, aumenta o esquecimento, e aceleram doenças que seriam um dia despertadas, como Alzheimer, Parkinson. Adri, que metais pesados são esses? São alguns metais que a gente cozinha em panela, vou dar um exemplo simples só, alumínio. Alumínio é tóxico para o nosso organismo, nós não podemos ingerir alumínio. Mas existe, os remédios que nós tomamos estão em cartelas, né, que pode ter um pedacinho de alumínio. A panela de alumínio nós cozinhamos. Existe uma pesquisa, está publicado e eu compartilhei, que se você ferver 2 horas, né, a água naquela panela de alumínio, eu vou ter uma grande porcentagem de alumínio disperso naquela água e naquele alimento. Aí eu fiquei pensando, e isso vai entrar no nosso organismo, esse alumínio é tóxico e vai diretamente para o nosso sistema nervoso geral, não falo só de cérebro, eu falo sistema nervoso, coluna, medula, enfim. Aí eu fiquei pensando aqui, e antigamente, né, quando a gente fazia aquelas feijoadas com bastante, deixava lá cozinhando naqueles caldeirão, né, de alumínio. Teflon descascado não pode utilizar, né, que esse material pesado também vai entrar na nossa corrente sanguínea. Então, a alimentação hoje em dia interfere muito, tá? No nosso consumo também vai interferir muito para aumentar essa capacidade ou diminuir, ok? Bom, exercitar o cérebro muda ele, então, também, né? Então, da mesma forma que eu penso no meu corpo saudável, eu tenho que pensar no cérebro saudável. Eu costumo sempre falar, barriga vazia, cabeça não pensa, tá? Como que a escolha do que a gente come, a escolha da hora de fazer a prova com os nossos alunos. Isso é uma coisa muito óbvia. Pesquisas mostram que crianças desnutridas não pensam. O cérebro precisa de energia para pensar, né? Então, criança vai para a escola, não tomou um copo de leite com achocolatado, não toma nada, chega na escola sem nada de café da manhã. Aquela criança não vai produzir, ok? A gente sabe que existem problemas econômicos, a gente sabe que tem mãe que mandava, agora, né, com essa dificuldade de pandemia, tá mais difícil ainda, mas a gente sabe, antigamente, antes da pandemia, que tinha mãe que mandava a criança para a escola para comer, né? Isso é a realidade do nosso país. Então, como que aquela criança vai conseguir dar o seu melhor se ela não tem como gastar, o cérebro não tem como gastar energia, visto que ele não tem energia para gastar? Né? Ele não tem nada no estômago, no corpo, para gastar aquela energia. Então, o raciocínio fica mais lento mesmo. Eu costumo sempre dizer, antes de aplicar uma prova, antes de fazer alguma coisa que requeira muita atenção, essa criança tem que ter energia disponível, né? Um açúcar disponível. Existe uma pesquisa que as crianças fizeram a prova, né? Tem um percentil grande de erros e tomaram um café, depois de 30 minutos repetiram a prova e aí tem aí um aumento de mais de 50% significativamente de acerto. Então, isso mostra claramente a necessidade da nutrição e das escolhas que a gente faz, tá? Capacidade de amar, né? A capacidade de amar, isso vai aumentar muito, muito, muito na abertura desse cérebro, eu falo, né? Na empatia desse cérebro. Ele vai gerar o quê? Um bem-estar, ele vai gerar felicidade. Essa pessoa vai se sentir bem onde ela está. Quantas vezes, né, professores, para nós chegarmos aqui, nós fomos alunos muito tempo dentro de uma escola, né? E quantas vezes chegava aquele professor dentro da sala de aula que você não gostava dele, você não ia com a cara dele, porque sempre tem um que a gente ama e tem um que a gente não gosta. Quando aquele professor aparecia, 50% do que ele te ensinasse, você jogava no lixo, você não tinha mais vontade de aprender, né? Então, um cérebro feliz, ele traz empatia, ele traz desejo, ele fala, eu quero, o que será que vem de novo hoje, tá?
gerando essa felicidade, vai mudar dentro de nós. A gente tem um grande potencial e achando que tudo que precisamos vem de fora, mas na verdade vem dentro da gente, tá? Bom, aqui eu tô colocando, né, a mesma coisa que eu falei da felicidade, tá? Então, mostrando, né, que como a gente come, enfim, a gente muda o nosso cérebro e a atividade física, ela vai mudar a expressão de uma forma favorável, tá? Já é sabido por todos nós, é uma coisa muito simples, que atividades as atividades físicas vão prevenir doenças cardiovasculares e doenças degenerativas de sistema nervoso, ok? Então, previne o Alzheimer, envelhecimento celular, vai diminuir o risco de doenças, de desencadear doenças genéticas, muitas vezes. Eu sempre falo para os meus alunos o quê? Eu tenho um interruptor. O que é uma doença genética, né? Será que ele vai ter? Fulano tinha, a mãe tinha, o pai tinha, será que ele também vai ter? Nós temos o interruptor, né? Várias pessoas têm vários interruptores que nem sabem que existem. Algum fator ambiental chega lá e liga essa tomada, que nem uma tomada de parede, né? De lâmpada. Tá lá. Se ninguém for lá e apertar, a lâmpada tá apagada, tá? Mas se algum fator externo, radiação, alimentação, estresse, né? Noites mal dormidas, falta de sono, enfim, toda a situação ambiental, apertar aquela tomadinha, aí sim, aquela doença vai se manifestar de uma forma que a gente não imaginava, tá? Bom, a gente sabe também que doenças do tubo digestório vão prejudicar muito, né? Todas esse pensamento, esse raciocínio. E pasmem, gente, a flora intestinal é extremamente importante para ter um raciocínio bom, para ter um equilíbrio bom. Por que eu falo a flora intestinal? Por que eu falo que intestino preso atrapalha a vida de muita gente em muitos dos sentidos? Tudo que a gente come, o nosso sistema digestório digere. O estômago, ele só faz a quebra das moléculas. É um Lego, né? Eu pego aquilo ali, vou quebrando. Quem absorve toda essa alimentação é o nosso intestino. Então, se eu não tiver com o intestino bom, se eu não tiver as bactérias, as floras corretas para produzir as vitaminas, para ajudar a fazer toda aquela digestão e aquela absorção da minha alimentação, eu estou jogando coisa fora, eu só estou me alimentando mal, tá? Então, pasmem, inclusive a flora bacteriana é importante para a gente ter aí um cérebro saudável e, obviamente, quem tem alimentação com maior peixes, né, e ômega, tem uma incidência de menor risco de demência e maior capacidade cerebral. Acho que é por isso que os japoneses, né, os orientais, japonês, chinês, eles se alimentam muito de peixes, né? Então, acredito que seja essa o segredo deles, pode ser, ok? Bom, esse slide aqui, ele mostra o quê, né? Eu estou mostrando o estímulo e o desafio, né? Nesse slide, vejam só, o antes e o depois. O antes, quem é? É um gatinho lá, todo medrontinho, né? Tá começando a estudar, vamos ver o que eu vou conseguir fazer, vou me formar, enfim. E o depois? Depois que esse gatinho estudou, ele virou um leão, né? Então, de ignorante, a gente pode se tornar um poliglota, por exemplo, tá? A gente atinge o desenvolvimento da área esquerda do hemisfério, na grande maioria das pessoas, quando a gente fala na linguística, né? Então, isso que eu quis mostrar, principalmente que eu tenho aqui o pessoal de letras, né? Que a gente pode desenvolver as áreas relacionadas, queridas aí do nosso cérebro, tá? Esse slide aí, o slide 10, deixa eu abrir minha anotação, que eu fechei aqui. O slide 10 é o quê? Eu tô colocando aqui um momento de fé.
Então, algumas pessoas, elas falam, eu oro, eu medito, eu faço yoga, enfim, cada um tem uma forma aí de elevar o seu pensamento, né? Então, o que é isso? O que é a oração? A oração, a meditação, vai mudar a expressão desses genes e vai mudar o nosso raciocínio, vai limpar esse cérebro, tá? Muitas pessoas falam assim, você não tem fé, né? A gente às vezes pergunta, você não tem fé? O que é a fé, né? O que é a sua crença? É você consigo mesmo, né? Então, eu costumo dizer que Deus está dentro da gente, né? É aquele momento que você vai fechar os seus olhos, vai elevar um pensamento, vai, né, pensar coisas boas, pedir vibrações. Isso é uma oração. Eu estou falando com Deus. Sim, mas quando você está falando com Deus, muitas vezes sem verbalizar, só você, o que você está fazendo com o seu cérebro? Você está desbloqueando sua área límbica, simplesmente assim, para mentalizar em coisas boas, tá? Então, é muito importante a gente também ter aí isso para mudar a expressão desses genes, tá? E a música, né? A música alimenta a nossa alma, né? A música, o que ouvimos, o que a gente canta. Cantar no chuveiro, vale, Adriana? Vale. Cantar cozinhando, vale, vale. Principalmente se você estiver fazendo uma coisa com bastante chocolate, né? Que tem serotonina, banana, né? Então, assim, vale muito para aumentar aí a disponibilidade desse cérebro. Quando eu falo isso de meditar, de cantar, isso também pode estar relacionado no nosso dia a dia com os nossos alunos, a gente não pode esquecer. Eu duvido aqui que nunca nenhum de vocês lembra que um professor, uma vez na vida, falou assim, hoje a gente vai fazer uma meditação, fechem os olhos, imaginem que vocês estão na praia, e a gente fecha os olhos e faz todo aquele pensamento, aquele raciocínio, aquele cenário, né? Eu estou falando aqui com vários professores, a gente está no TPC, mas eu sei que tem uma demanda grande aqui de letras e linguagens. Como que esse aluno produz? Como que esse aluno vai ter um enredo na cabeça dele? Quanto é o lúdico desse aluno, né? Quantos autores a gente sabe? Cada um tem um pensamento, um autor vai para a área infantil, outros autores vão para a área de dramaturgia, outros autores vão para o lúdico, para o faz de conta, para a fantasia, mas enfim, outros vão para a poesia, mas como surge aquilo? Da onde vem aquela inspiração, né? Então, muitas vezes, esses momentos são os momentos inspiradores. Então, eu lembro muito bem que tinha um professor que a gente, quando eu era aluna, ele falava assim, vamos fechar os olhos, vamos imaginar, né? Então, fazia aquela aula, né, de relaxamento que a gente fala, e depois disso a gente produzia um texto. Fluía extremamente bem para qualquer aluno, até para os que tinham dificuldade, tá? Porque vinha um enredo, vinha uma história, vinha um lúdico, enfim. Isso pode ajudar muito os professores na sala de aula também. Cantar, ouvir, enfim. Bom, esse nosso próximo slide, ele vai mostrar o quê, né? Que o que a gente cheira também vai mudar o nosso cérebro para melhor ou para pior. Então, há um grande ganho, né, com o cheiro. A nossa memória olfativa, ela é muito importante, tá? Cheiro de uma pessoa amada, cheiro daquela comida saborosa, daquele prato que você se lembra da infância, que a sua avó fazia, né? Um perfume, de repente passa uma pessoa assim com um perfume, um desconhecido, e aí passa com um perfume e você fala assim, lembrei de tal pessoa, é a memória olfativa. É muito importante eu ressaltar uma coisa para todos agora aqui, que a gente está com grande dificuldade. Eu tô, inclusive, na minha apresentação aí, né, no meu mini currículo para divulgação, estava lá que eu sou estimuladora pós-Covid, reabilitadora cognitiva pós-Covid. O que significa isso, gente? A Covid veio, né? É um vírus que ele acomete, ele entra pelo sistema respiratório, né? E, obviamente, como ele entra pelo sistema respiratório, a primeira coisa que ele acomete é o pulmão, né? Então, eu tenho uma grande dificuldade pulmonar, falta de oxigenação, enfim. Algumas pessoas relataram o quê? Algumas pessoas relataram assim, eu tenho certeza que eu tive Covid porque eu fiquei sem olfato e sem paladar.
as pessoas não sentiam o cheiro da comida e não sentiam o paladar. Até a gente brinca, né? Será que eu tô com Covid? Aí vai lá e cheira o álcool, cheira alguma coisa para ver se tá sentindo aquele cheiro, né? Por quê? Porque quando esse vírus, o SARS-CoV, chega no sistema nervoso, ele atravessa as meninges, tá? Ele atinge diretamente o cérebro, porque ele vai pela corrente sanguínea. E quando ele chega no sistema nervoso, ele vai debilitar a nossa memória, inclusive a nossa memória olfativa e palativa. Então, o vírus não estragou o nosso nariz, o vírus não estragou a nossa língua, o vírus estragou o quê? O nosso cérebro, né? Algumas pessoas, depois que passa na remissão, nós fazemos a reabilitação com estímulos de cheiro mesmo. Então, um potinho com canela, um potinho com erva doce, você vai abrindo os potinhos sem a pessoa saber, com os olhos fechados, e vai estimulando aquelas narinas para ver se aquele olfato volta, né? Então, isso é muito importante também, todos saberem, né, que é uma prova que a Covid, ele está cometendo o cérebro. Ficou sem cheiro? O que aconteceu? Por que você não está lembrando do cheiro daquilo? Eu pego um álcool e cheiro, não sinto nada, por que eu não consigo lembrar o cheiro do álcool se eu sei qual é o cheiro do álcool, né? Por que eu não sinto? É porque você não está conseguindo lembrar, tá? Então, sim, o cheiro também muda muito o nosso estado de espírito, né? Diremos aqui, se a gente pode chamar o cérebro de estado de espírito, ok? Aí aqui a gente tem o quê? A plasticidade cerebral, né? Plasticidade cerebral, a gente sabe que ela pode modificar-se e adaptar-se como resultado da experiência, tá? Deixa eu voltar no meu comentário aqui. Enfim, a capacidade do nosso cérebro, ele vai mudar em resposta às mudanças externas ou não. Ele vai é um resultado sempre da nossa experiência. Então, por exemplo, antigamente a gente achava que o lado tal, o lado direito faz isso, o lado esquerdo faz aquilo, as têmporas, né, são específicas para audição, aqui o occipital é específico para o nervo óptico, enfim. A parte frontal, né, a gente sabe que trabalha com raciocínio lógico, enfim, funções executivas, planejamento. Hoje em dia, a gente já sabe que se alguma área do cérebro for lesada, outra área desse cérebro vai vir o quê? Vai vir compensando, né? Por exemplo, uma pessoa que ficou cega, ela teve uma perda no nervo óptico, ela teve uma perda na região occipital, por exemplo, porque ela não usa mais aquele espaço. Não vai ficar sem função aquele pedaço, né? Outras partes vão realizar a função que deveria estar sendo realizado e aquela parte vai começar a realizar outras funções. Então, um exemplo clássico que eu vou dar para todos nós, né? A gente sabe muito bem que os cegos escutam muito bem, né? Você fala perto de um cego, ele ouve a quilômetros. Eu até tenho uma brincadeira com uma professora, amiga minha. Nós tínhamos um aluno que infelizmente, ele teve hidrocefalia e acabou ficando cego, teve perda no nervo óptico e ficou cego. E ele levava a vida numa boa, né? Uma inclusão super bem feita, um trabalho psicológico muito bem estruturado, enfim. E vida que segue, você feliz da forma que estou. Quando ele entrava no elevador, era incrível, gente. Toda vez que ele entrava no elevador, alguém falava alto com ele, né? Então, estávamos duas, três pessoas dentro do elevador, não tem por que falar alto e gritar. E aí eu brincava, né? Eu falava, professora, ele é cego, ele não é surdo. Ele rachava de dar risada. Ele falava, é mesmo, professora, todo mundo que fala comigo fala gritando. Como se eu não estivesse ouvindo, mas eu não sou surda, eu escuto melhor, né? Então, isso mostra, por exemplo, a plasticidade cerebral, que ela tá aí presente na nossa vida, enfim. Uma coisa que eu brinco sempre para a gente trabalhar com plasticidade cerebral, o que é? Estimular o outro lado do cérebro. Fazer atividades, eu sou destra, eu faço tudo com a mão direita. Começa a fazer atividades que você não faria com a mão direita, com a mão esquerda. Como? Comer. Não digo escrever é difícil, mas começar a pegar objetos, né? Fazer
o movimento pinça, tudo que a gente vai colocar, né? A gente vai, quem é destro, vai sempre com a mão direita. Começa com a mão esquerda a fazer essa coordenação, né? Você está fazendo o quê? Você está trocando o estímulo do seu cérebro. Nós sabemos que a mão direita, quem manda é o lado esquerdo. E a mão esquerda, quem manda é o lado direito. Então, vamos trocar, vamos tentar inverter para acontecer essa plasticidade cerebral e esse cérebro conseguir se adaptar mais facilmente, ok? Muito bem. Para essa plasticidade oferecer, a gente tem alguns mecanismos aí que vão acontecer do ponto de vista celular, tá? Não é o objeto da apresentação, mas eu vou dar uma passada bem rapidinho, tá? O neurônio não é uma célula que se regenera. A gente sabe que demora mais de 20 anos para acontecer uma regeneração, enfim. Antigamente se falava que não se regenerava nada, perdeu. Mas nós sabemos que eu tenho células que vão dar estrutura para esse neurônio. Então, no nosso cérebro, na nossa cabeça, não tem só neurônios. Eu tenho outros tipos de células, como gliócitos, astrócitos, que são as células que vão suster e nutrir esses neurônios. Caramba, já que é uma célula tão importante, já que é um ser, né? Já que é uma figura tão ilustre do meu corpo, eu tenho que protegê-la, eu tenho que ter um sistema de defesa, eu tenho que ter alguém lá que vai levar a vidinha para ela, né? Que vai alimentar. Então, são células que são responsáveis por nutrição e por sustentação, equilíbrio, enfim, com que aquela célula fique ali paradinha naquele lugar, tá? Então, mas mesmo sabendo que ele não se regenera e que eu tenho todo mundo cuidando dele, né? Não é verdade que eu posso cortar um axônio e ele não se regenera, né? Há 3 ou 4 anos de idade, a gente sabe que não se produziam outros neurônios, né? Sempre que havia um acidente, não tinha como repor essas células. Esse conceito mudou a partir da década de 80, porque a gente sabe que tem várias regiões que produzem neurônios e que podem migrar para as regiões que estão sem neurônios, que a gente fala é isso que a gente está falando de plasticidade cerebral, tá? Quanto mais eu utilizar meu cérebro com estímulos, mais eu favoreço a migração desses novos neurônios para as outras regiões, ok? Então, eu tenho aí, né, os mecanismos, né, sináptico, molecular, de conectividade e neurogênese. Muito bem. Aqui eu tenho para vocês. Oi. Oi. Aproveitando já, né, nesse seu raciocínio, a gente tem algumas participações de alguns professores, tá? Alguns apontamentos, então eu vou falar aqui para você, tá bom? Tá, então, pode falar. Tem o professor Paulo Roberto, ele coloca assim: a epigenética é o estudo da hereditariedade com o intuito de analisar suas cargas genéticas a fim de prever sua saúde estética a partir daí. Tem o professor Paulo que coloca esse. Você quer fazer algum apontamento ou eu posso seguir com os outros dois? Então, na verdade, está perfeito o que o professor fala da epigenética, que ele vem de todo estudo, né? Mas não só esse finzinho que você pontuou de fatores. Como é que estava? A fim de prever sua saúde estética. Estética, então, na verdade, ele fala, a epigenética é para tudo, né, gente? A gente tem, tudo que vem epi, é saber a base, saber o fundamento, né? Então, epistemologia, o que é a base daquela palavra, né? Então, sempre que vem com o prefixo epi, é porque eu quero saber de onde surgiu. A epigenética é isso, né? É o estudo de saber por que surgiu e como surgiu determinadas doenças. Pode continuar, Vivi. Tem o professor Jocélio Albuquerque, que ele coloca assim: as artes tornam possíveis as ligações entre a subjetividade e a realidade. Perfeito, perfeito. Quando a gente trabalha na arte, muito bem, professor, quando a gente fala, naquele momento que eu falei da meditação, que eu falei do cantar, que eu falei do orar, né, de imaginar, do lúdico, de trazer, entra exatamente a área
esquerda do nosso cérebro, né? Que ela vai trabalhar com essa parte mais da arte, do lúdico, e que vai realmente trazer toda essa inspiração, né? Existem pessoas que param na frente de uma obra de arte e ficam lá, você fala, você não está enxergando o que eu estou enxergando? Não tá, cada cabeça é um. Eu costumo falar sempre para os meus alunos que não gostam de ler, é muito comum a gente pegar, né, alunos que não gostam de fazer leitura. Então, eu falo assim, que os livros, eles trazem um cenário único para cada pessoa. Quantas vezes a gente vê um livro, a gente lê aquele livro e assiste o filme que foi feito daquele livro. Tem aluno que não gosta de ler, vai lá e assiste só o filme. Quando a gente vai ver aquilo, a pessoa que lê o livro fala, esse filme não tem nada a ver com o livro. Nossa, era outra coisa. Aí o outro fala, claro que tem a ver. Como você acha que não tem a ver? Por quê? Se eu der um exemplo aqui, professor Paulo, não, professor, esse que falou da artes, Vivi, repete. Jocélio. Veja só, se eu pegar aqui e falar assim, professor, imagine um quarto cor-de-rosa, tá? Nesse quarto cor-de-rosa, eu tenho uma princesa dormindo. Tem uma cama e eu tenho um abajur ao lado dessa cama. Pronto. Uma cena simples, né? Aí eu faço uma pergunta, Jocélio, onde estava a cama no quarto? Ele vai falar, encostado na parede. Eu vou falar, Viviane, onde estava a cama no seu quarto? Você vai falar, estava próximo à janela. No meu quarto, essa cama está no meio, com véu, porque é uma princesa, então é uma coisa bem chique, bem... Então, cada cenário, o que a gente lê, por mais que o autor escreva, cada pessoa vai fazer o seu cenário. E isso é cada cabeça que vai fazer. Então, tudo que a gente tem de memória, de carga emocional, de todo o aprendizado que a gente teve desde pequeno, é isso que vai construir esses cenários. Então, a arte, ela traz essa plasticidade, ela traz essa meditação, a ludicidade, está tudo envolvido. Ok. Aí nós temos mais 3 professores que colocam que a formação é maravilhosa, né? Que é muito interessante, proveitosa. Tem a professora Yara que coloca, vou assistir de novo e de novo. A Deolinda coloca que a palestra está muito maravilhosa, com grandes contribuições, tá? Que bom, meus então, amores. Eles estão gostando mesmo da palestra. Deixa eu te falar outra coisa. Nós estamos já entrando já em 50 minutos de formação, tá bom? Tá bom. Pode dar continuidade aí na sua formação. Tá bom, obrigada, Vivi. Obrigada. Qualquer coisa eu retorno de novo. Então, voltando, obrigada, viu? Professores, continuem comentando. A solicitação e o pedido foi esse mesmo, tá? Para eu vir o chat e a Viviane me mostrar o que está acontecendo no chat, porque eu fico ligada aqui no slide, eu me empolgo quando eu estou falando, e não dá tempo de fazer tudo. Então, eu pedi para a Viviane pontuando para mim, por isso que a gente pode parar tranquilamente, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês um artigo, tá? Que a gente tem aí falando sobre plasticidade cerebral, né? E o comportamento do cérebro em desenvolvimento. Então, a gente tem aí uma dança, né? Complexa de fatores genéticos e emocionais. Então, eu tenho a fase pré-natal, que eu tenho a formação, né, de 250 mil neurônios por minuto, e a pós-natal, né, depois que nasceu, de 100 trilhões de sinapses por minuto, tá? É um paradigma que está superado já, sobre que a neuroplasticidade não ocorria antes, ok? E aqui a gente tem como fatores epigenéticos, completando, né, a fala do professor Paulo, são o que esses fatores epigenéticos que vão ajudar ou trazer a causa, né, dessa plasticidade cerebral. Experiências sensoriais e motoras. Então, quando a gente fala experiência sensorial e motora, gente, falando da neurociência especificamente, né, falando de neuro, me dá até um medo. Pela primeira vez da história da humanidade, os filhos têm o QI menor que os pais. Sempre que se faz um estudo de QI, né, a gente sabe que as gerações vão vindo e esse QI vai aumentando, Então, obviamente, os filhos se tornam mais inteligentes que os pais porque está aumentando esse QI nas gerações devido a tudo que a gente aprende, a informática, né, enfim, a era digital, tudo isso.
Então, todas essas informações, né, criam uma forma que a gente não volta mais para trás. A gente não consegue, por exemplo, nunca mais nós viveremos num lugar que tem asfalto, a gente não vai mais viver de rua de terra. Então, cria um ponto, na física fala isso, né? Cria um ponto que não tem como voltar para trás. A gente só tem como evoluir daqui para frente. Algumas vezes essa evolução não ajuda, né? Ela acaba estragando o meio ambiente, enfim, mas não é disso que a gente está entrando em detalhes. Estou falando da evolução e da qualidade de vida, tá? Então, nós sabemos que as crianças, devido ao risco de estar na rua, enfim, agora na pandemia mais ainda, né? A gente sabe que essas crianças perderam muito o contato com o concreto, né? Essas crianças, elas não jogam bola, essas crianças, elas não saem na rua, elas não brincam de brincadeira simples que a gente brincava, né? Jogar taco. Então, nossa, antigamente, quando eu era pequena, jogava taco no meio da rua, ficava um em cada canto, né, da rua, e aí tinha aquela casinha que a gente fazia de madeirinha, e a bolinha na frente, aí do que estava lá no outro canto tacava a bolinha para tentar acertar a casinha e ficava alguém lá com o taco para salvar, né? Vejam, quanta física não estava envolvida aí, né? Quanto aprendizado de velocidade, de impulso, de saber a noção de onde está aquela bolinha ou não. Gente, é matemática simples, né? De pegar um copo, saber o peso daquele copo, saber um estilingue, saber a velocidade, saber o impulso que eu vou dar para aquela matéria, né? Que está lá naquele estilingue, que seria matéria pedra, enfim, o que eu estou tacando. Então, falta esse concreto, e não tendo esse concreto para as nossas crianças, falta o quê? Maturidade para eles. Eles não conseguem, maturidade cronológica, eles não conseguem, eles têm idade, mas não têm a maturidade. Eles não conseguem ter essas experiências. Então, pela primeira vez, os filhos têm QI menor que os pais porque falta o concreto. Tem alunos, eu tenho pacientes aqui com 10 anos, 11 anos, que não têm noção que provas operatórias simples que a gente faz de pegar uma massinha que a gente brinca, né? Massinha de modelar. Você pega uma massinha do mesmo tamanho que a outra, da mesma cor, uma você faz uma bolinha, outra você faz uma cobrinha. Ele não tem noção que é a mesma massinha, que eu só estou mudando o formato, né? Então, falta esse concreto, tá? Então, essas experiências sensoriais e motoras são extremamente fundamentais para a construção do ser humano em toda a base dessa construção. As drogas psicoativas, obviamente, né? Estimulantes, os hormônios sexuais, as relações parentais, relações com seus pares. Então, quando a gente fala relações parentais aqui, eu também estou falando de crianças que sofrem abuso. Eu não estou falando abuso sexual, não, gente. Eu estou falando de abuso de violência doméstica, de violência psicológica, né? Crianças que têm que trabalhar, crianças que têm medo até de respirar perto de alguns pais, tá? Então, são vários tipos de abuso que podem acontecer dentro de uma casa e, obviamente, essas crianças não vão conseguir pensar. E isso vai interferir também na plasticidade cerebral. Relações com seus pares, quando a gente fala pares, né? Quando a gente já fala de casamento, quando a gente fala de trabalho, quando a gente fala de equipe, de amigos, às vezes, quantas pessoas não podem ser tóxicas numa relação? Não só numa relação, mas também num ambiente, né? Nem vou falar nada, porque não é o caso aqui. Então, a gente tem que começar a tomar cuidado com isso e mudar, tá? Estresse, dieta, flora intestinal e exercício físico, como eu já disse. Então, todos esses fatores epigenéticos, eles vão fazer a interferência, sim, da nossa plasticidade cerebral, tá? A gente sabe que muitas evidências com grau significativo de plasticidade cerebral... Deixa eu só terminar esse aqui, Vivi. Tá bom. Vão fazer com que na criança seja mais rápido, né? No adulto, eu tenho dormente, essa plasticidade fica dormente, mas ela pode ser reativada por modificações, por estímulos, tá? Que é o que a gente faz na reabilitação cognitiva, ok? Pode falar, Vi. O professor Paulo Roberto, ele coloca assim no chat. Meu filho está no TEA
E a neuroplasticidade significa a possibilidade de desenvolver e aperfeiçoar suas habilidades por meio das experiências, às quais ele vai sendo submetido em amplos sentidos, sobretudo sensoriais: audição, paladar, tato, olfato e visão. Perfeito, exatamente. É o que vai trazer a nossa memória, é o que vai trazer o nosso conceito e a nossa memória. E por que todos esses, né, no TEA? Porque eu tenho que conectar todas essas regiões, cada sentido desse que o professor colocou, o olfato, a visão, o tato, o paladar, eles estão numa região do cérebro, né? Então a gente vai aí ampliando todos esses sentidos através da plasticidade cerebral, exatamente, tá? Bom, voltando aqui para o meu slide, né? Aqui a gente tinha lá, né? Mais uma colocação aqui da professora Aldinesa. Pois não, Vivi. Ela colocou aqui: lembrei-me dos distúrbios do sono, como hipersonia e insônia, diante de tantas mudanças e do medo de não conseguir dar conta de tudo, que também atrapalham o desenvolvimento e aprendizagem. No mínimo, aquele papo de no mínimo 8 horas de sono existe, é necessário, é a recarga, é a hora que o nosso cérebro tá o quê? Tá, eu costumo brincar que é a hora que a gente coloca para carregar, né? A gente não coloca o celular para carregar, o cérebro também precisa. Quer ver um exemplo, gente? Quando a gente tá um dia muito agitado, foi aquele dia não nervoso, mas um dia agitado, produtivo, seja lá o que for. Quando a gente dorme, você mistura, você sonha. Tem gente que fala assim, eu lembro os sonhos que eu tive a noite inteira. Nossa, eu sonhei demais, eu lembro de tudo que eu sonhei, né? Na verdade, a gente sonha a noite inteira, a gente não lembra de tudo que sonhou, a gente só lembra dos últimos 5 minutos, em média, de sonho que a gente teve. Mas, às vezes, esses sonhos são estranhos, desconectados, sabe? Tipo um jacaré embaixo da cama. São informações que você fala, nossa, eu tenho cada sonho maluco. Não. Pessoas que nunca, jamais teriam conexão uma pessoa com aquela outra pessoa, seu cérebro vai e coloca as duas juntas acontecendo uma coisa no seu sonho. O que significa isso? É a hora que o nosso, eu falo que o nosso cérebro é um arquivo, né? De vários, aquele arquivo antigo, que tem várias gavetas e a gente tem que arrumar tudo dentro de pastas. De noite, quando nós dormimos, é a hora que a gente abre essas gavetas, que o cérebro abre essas gavetas e começa a arrumar essas pastas. Esse aqui eu não uso tanto, eu vou colocar na última gaveta lá para baixo. O CPF na nota, você fala o CPF no minuto. Então, aonde tem que estar o número do CPF? Na primeira gaveta, na pasta da frente, que é o que eu mais uso, né? Eu falo o tempo todo esse número do CPF. Então, o que é importante a gente saber? Que o cérebro, ele abre e ele se reorganiza onde? No sono, à noite. Então, a privação do sono traz o estresse. Por quê? Porque eu não vou conseguir pensar, tá? É muito importante, sim, muito bem lembrado pela professora Aldinesa, tá? Terminar rapidamente aqui só mais uns slides para a gente continuar já com as dúvidas, né, e com os comentários dos professores. A matéria orgânica, especialmente o tecido nervoso, parece dotada de um extremo grau de plasticidade. Já falamos aqui, né, sobre a arte da neuroplasticidade e cocriação, né, então a gente sabe que é extremamente importante. E, gente, óbvio, né, a insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes, né? Então, vamos modificar realmente para nós conseguirmos resultados diferenciados, né? Basta a gente acreditar e tentar de uma forma diferente, né? Aqui eu tenho um urso polar no gelo, né? Mas veja, é a ponta de um iceberg. A gente nunca pode só pensar numa perspectiva, ok? Bom, aqui a gente tem um slide, né, que eu coloquei, ele mostrando aonde está a pedagogia, onde está a neurociência, onde está... Porque tudo são palavras, todas as palavras são muito novas e entraram no nosso vocabulário essas palavras ultimamente, assim como metodologias ativas, assim como ensino híbrido, né? Palavras que não existiam no nosso vocabulário, hoje em dia está lá, no nosso planejamento.
Inclusive, para os professores que aqui estão, eu tenho material, eu tenho cursos de metodologia. Gente, gratuito meus cursos, tá? Eu tenho cursos de metodologias ativas, eu tenho vários tipos de curso. Podem entrar no meu site, que aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E você vai falar, não acredito, eu fiz isso por 20 anos, só que agora mudou o nome. Pois é, né? Então, assim, muitas coisas acontecem, né, Viviane, que a gente sabe que os professores, eles... Você fala assim, nossa, esse professor aí, ele faz tudo tão diferente, ele faz projetos, ele já fazia metodologia ativa, mas a gente não tinha nome para isso antigamente, e agora a gente tem, tá? É só uma questão da gente enriquecer o nosso próprio vocabulário. Bom, então aqui nesse slide, o que eu estou mostrando para vocês? Deixa eu pegar minha colinha aqui, das minhas anotações. Nesse slide, o que eu estou mostrando para vocês? Que a neurociência aqui, né? Ela vai trabalhar e vai estudar o funcionamento do sistema nervoso, tá? A psicologia trabalha o cérebro e o comportamento, e a pedagogia, a educação e a aprendizagem. Então, eu quero saber aqui, neurociência, como é o cérebro, quais as células, quais os nutrientes, o que eu faço para o órgão, a fisiologia. A psicologia, ele já pensa na psique, na meditação, no comportamento, no prejuízo social que isso vai trazer para a pessoa. A pedagogia, ele já trabalha com a aprendizagem, como essa informação vai ficar retida dentro desse cérebro. São áreas distintas, que estão trabalhando no mesmo órgão, tá? Então, a neurociência, ele quer saber como esse cérebro é, a psicologia, ela quer saber como tudo que eu aprendi na minha pedagogia e tudo que esse aprendizado vai interferir no meu comportamento, tá? Aí a gente tem as áreas que estão nem lá nem cá, e aí traz muita confusão para todo mundo, né? Então, o que é neuropsicologia? Eu tenho a psicologia e eu tenho a neurociência. Então, como que funciona esse meu cérebro e como que o que eu vou ter nesse cérebro que vai interferir nesse meu comportamento? A neurociência educacional, ela faz o quê? Eu tenho que saber como funciona esse cérebro, qual a área que aprende e como eu vou reter esse conhecimento nessa área que aprende. Tirando o comportamento, eu não tenho os fatores comportamentais aqui envolvidos, quando eu falo só da neurociência educacional. Porém, a gente sabe que a neuroeducação, ela envolve todos os fatores psicológicos, de neurociência e de pedagogia, visto que a gente não pode, não dá para separar a emoção que você sente, não dá para separar o comportamento, não dá para separar o ambiente, não dá para separar o alimento. Tudo isso vai trazer prejuízos ou avanços na cognição e no aprendizado desse aluno, tá? Então, a neuroeducação é uma área extremamente abrangente. Eu gosto muito dessa figurinha aí, que consegue pontuar mais ou menos onde a gente está, tá? Hoje, especificamente, estou falando de neurociência, por isso que eu estou falando mais do cérebro, da massa, da alimentação, tá. E quando a gente fala de neuroeducação, então, a neuropsicopedagogia, né? Qual a diferença? A psicopedagogia é o quê? A psicopedagogia está aqui, ó, psicologia educacional, é a psicopedagogia, é como o comportamento funciona e como esse aprendizado vai mudar o comportamento. Base piagetiana, né? Se a gente não mudar o nosso comportamento, a gente não aprendeu, né? O aprendizado só ocorre se você interage com o objeto e tem uma mudança de comportamento sobre aquilo. Quando a gente fala de neuropsicopedagogia, a gente já está nesta parte aqui de cima, por quê? Porque eu tenho todos os outros fatores envolvidos, tá? Muito bem, então, quais os 4 pilares da educação, né? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Então, quem são esses 4 neurônios, né? A motivação, eu tenho que conhecer, eu tenho que motivar aquele aluno para ele conseguir fazer aquilo. Eu tenho que colocar isso na prática, e aqui o aluno protagonista, hoje mais do que nunca, nas nossas aulas à distância, o aluno tem que ser o protagonista. Não se trabalha mais, professores, com devolução de dados, nós estamos em 2021. Eu fico
muito brava quando chega um paciente com disgrafia aqui dentro do meu consultório. Eu tenho um paciente de 12 anos. Sexta-feira passada, chorei junto com a mãe aqui dentro, gente, de alegria. O menino tem 12 anos e ele faz caderno de caligrafia até hoje. Ele cansa, é tortura para ele. E aí eu pedi para que ele escrevesse um texto de 2, 3 linhas. Ele escreveu aquele texto de 2, 3 linhas e na hora eu percebi que ele tinha disgrafia. Ele não sabe aonde começa e aonde termina a letra, para que lado que vai, enfim. A letra A, que a gente começa com base no C, ele começa por baixo, ao contrário. Então ele tem disgrafia. E aí ele escreveu aquele texto com muito sacrifício, 3 linhas, demorou uns 10 minutos. Eu peguei, coloquei sentado ao computador, né, ao meu computador, que eu não uso o computador com o aluno aqui, mas eu fiz essa experiência, sentei ele no teclado e falei assim, você consegue digitar a mesma? Você lembra exatamente o que você escreveu? Lembro. Consegue digitar? Consigo. Gente, ele não demorou acho que 1 minuto e meio, não deu 2 minutos. Rapidinho digitou. Aí eu falei assim, vamos melhorar essa história? Vamos acrescentar, vamos enriquecer esse enredo aí? E aí comecei a dar algumas ideias, fiz com que ele olhasse um desenho, e ele começou a escrever. Os mesmos 10 minutos, o menino fez um texto gigante. A mãe, enquanto ele digitava, a mãe olhava para mim e chorava. Porque ele tira notas baixíssimas, visto que ele não escreve. Ele não escreve porque ele tem disgrafia, ele tem dificuldade na motricidade, na grafia, né? No cérebro dele não entra como que faz aquele símbolo, mas ele sabe o significado do símbolo. Então, poxa, em 2021 nós estamos na era digital, por que não fazer esses alunos digitarem e produzirem o que podem produzir, né? Então, assim, é fazer o aluno protagonista da sua história, não se trabalha mais com devolução de dados, então não adianta eu colocar ele no caderno de caligrafia que eu estou torturando-o, uma vez que ele está repetindo os erros que ele já está acostumado, tá? Maturação cerebral, né, que é aprender a ser, e o aprender a conviver. Todas essas aqui, todos esses pilares, eu acredito que são a base do nosso, da nossa vivência dentro da sala de aula, tá? Alguma pergunta, algum comentário, Vivi? Como é que tá aí? Você que tá Oi, Dri. Tem alguns comentários, inclusive tem o professor Amauri que coloca aqui. Pelo dito, vimos que a neurociência e a educação física em particular estabelecem uma relação síncrona que contribui nos processos de ensino-aprendizagem. Sem dúvida. E educação física, óbvio, porque eu tenho a expressão corporal, o movimento, né? Aquela história. Meu filho ele é estabanado, ele deixa tudo cair. Ué, ele tem que ter noção do espaço corporal. E a gente só consegue a noção do espaço corporal e de quem somos, o que fazemos, e a força que eu vou ter que ter para estar com aquela bola na mão, se eu realmente tiver noção né, de quem é o meu espaço corporal. Dos 10 aos 15, eles estão crescendo. Então, se eu esticava a mão até um tanto para conseguir alcançar um objeto, eu posso tentar achar que eu estou esticando a mesma coisa, mas não, minha mão cresceu, então aquilo lá sempre cai. Fato, tá? Muito bem lembrado pelo professor Amauri. Sim, a educação física contribui grandemente para essa maturidade do aprendizado, visto que ele tem que ser o protagonista, tá? O professor Flávio também, ele faz um questionamento, né? Ele coloca assim, e a escrita fica onde? Se ele irá somente digitar seus textos. Então, eu não digo todos os alunos, tá? Eu estou falando especificamente da disgrafia, professor. Ele tem que fazer a escrita, sim. Eu não digo que ele não faça a escrita, mas eu digo facilitar o aprendizado com outros recursos que a gente tenha. Obviamente, tem que escrever, né? Antigamente a gente tinha assim, só pode fazer letra cursiva. Agora não, pode fazer letra cursiva ou letra de forma, né? Então, muitas vezes os professores deixam o pessoal de letras aí, acho que tem mais propriedade que eu para falar, né? Quando é pequeno, a gente exige. Tanto que o Enem, por exemplo, a redação tem que ser feita com letra cursiva,
né? Mas, exemplo, mas e quando esse aluno for fazer o Enem? Então, nós temos, se o aluno tem um laudo de disgrafia, mas tem que ser uma coisa muito embasada, tem que ser uma coisa muito bem feita, tá? Tem que ter realmente esse transtorno de aprendizagem. Quando o aluno tem isso, ele tem uma pessoa, me foge o nome, não é auditor. Eu sei, eu não me lembro exatamente o nome, depois eu coloco para vocês aí, apontuo para o professor. Existe uma, que você faz o pedido no Enem, né? Quando você fala que precisa de uma pessoa junto com você para fazer a prova, essa pessoa ele vai transcrever, transcritor. Ele transcreve tudo o que você falou. Então vamos lá. Hoje, vírgula. Acordei animado, pois sabia que teria uma palestra. Ponto. O transcritor, ele vai transcrever exatamente o que você falou com todas as pontuações, tá? Isso no Enem. Então, eu não vou deixar de praticar o vocabulário e tal, mas não estou falando que esse aluno nunca mais vai pegar numa caneta. Não é isso que eu estou falando. Mas a gente pode fazer com que ele produza, a dificuldade não pode ser um impeditivo de produção, tá? Esse aluno, por exemplo, da sexta-feira passada que eu falei, que tem problemas ele cansa de fazer caderno de caligrafia, ele vai continuar fazendo caligrafia, mas eu tenho que mostrar o curso certo da letra. Não adianta eu ele fazer milhares de vezes apenas bonitinho, da forma errada, né? Então, a gente vai começar um trabalho do zero. Mas eu sei que ele tem 12 anos, o cérebro dele já está acostumado, então vai ser difícil. Existe a plasticidade? Existe. Mas ele tem mais coisas nesse cérebro que vão ocupar a memória dele. Então, é muito importante, sim, professor Flávio, a escrita, mas, ao meu ponto de vista, é preferível ter um aluno produtivo, ter um aluno que tem, às vezes, outros dons, né, outras habilidades, e que a gente pode trabalhar em cima delas, tá? Mais alguém? Tem também a contribuição do professor Jocélio, que ele coloca assim, ó. A neuroeducação é uma abordagem interdisciplinar. Ela é fruto da junção de 3 áreas do conhecimento humano. Uma, a pedagogia, que se dedica aos processos de aprendizagem e educação. A segunda, a psicologia, com suas contribuições nas pesquisas sobre cognição e comportamento. E a terceira, a neurociência, que se concentra no funcionamento do sistema nervoso central. Essa é a contribuição do professor Jocélio. Exatamente. O Jocélio está traduzindo, né, aquele slide anterior que a gente tinha as três funções, né, as três áreas. Então, essa é a nova escola do século XXI, gente. A gente precisa se adaptar, a gente precisa mudar, né, para esses alunos aí. Dificuldade para encontrar trabalhadores qualificados. Olha aqui, ó, no Japão, né, média global, 32... a dificuldade de 32% para a gente conseguir encontrar trabalhadores qualificados. Então, não tem uma pessoa qualificada para esse trabalho. Claro que não tem, porque a gente não coloca essas habilidades desde pequeno. A gente sabe que nos países de primeiro mundo, né, as habilidades, elas são trabalhadas desde pequenos dentro da escola. Esse aluno tem habilidades matemáticas, ele vai estudar numa escola só para matemáticas. Esse aluno tem habilidades linguísticas, ele vai estudar numa escola só para linguísticas. Não que esse aluno não vai ter noção nenhuma de matemática, mas ele não vai ser tão enfatizado quanto as outras que ele tem habilidade. E, obviamente, eu teria pessoas mais qualificadas. Só ressaltando um pedacinho da fala, né, do professor que perguntou, e a escrita fica onde? Eu lembrei do Michael Phelps. Ele tem TDAH, né? Enfim, várias pessoas de grande sucesso, né? Pessoas conhecidas de sucesso e impacto na profissão que exercem, elas são destaques no que elas gostam de fazer, né? Então, Michael Phelps, extremo nadador, ele nunca seria o quê? Um poeta, né? Por quê? Porque não é a habilidade dele, tá?
Rapidamente, né, nas últimas décadas, o Brasil apresentou avanços no indicador de acesso do número de escolas, mas isso a gente sabe que caiu. Ontem já vi uma reportagem que me deixou triste pra caramba, das crianças que não estão nem matriculadas e nem estão aparecendo dentro da escola devido à pandemia. Vai vir aí um peso bem grande para a gente conseguir recapitular isso daí daqui para frente, tá? Então, o desafio, portanto, é olhar para o futuro sem descuidar dos déficits do passado, tá? Procurando caminhos que vão encurtar a distância que vai separar, né, esse sistema, nosso sistema dos melhores educativos do mundo, né? E um dos caminhos para fechar essa lacuna, né, é o investimento nos aspectos socioemocionais, que mostra que áreas do conhecimento como educação, psicologia, neurociências, economia, vão trazer um desempenho cognitivo beneficiado quando a gente tem um grupo de competências aí bem elaborado por todos as competências socioemocionais. E aqui, obviamente, a interdisciplinaridade, né, gente? Valorizar e desenvolver as habilidades não significa rejeitar a relevância dos conteúdos tradicionais, mas oferecer um canal de apoio para que todos os envolvidos possam planejar, executar, avaliar ações mais equitativas e eficientes. Eu tenho que ter por que tá fazendo aquilo tudo junto, né? Então, são as flexibilidades do nosso currículo adaptativo, tá? Vou finalizar aqui rapidinho já, para deixar o chat, tá? Introduzir inovações nas escolas são vistas como complexas, caras, dificilmente aplicáveis em escala e não são, né, gente? Eu costumo falar que é só ter o insight, né? É só ter a ideia e a vontade, tá? Então, o que é competência, que era uma das palavras do nosso título, né? É a capacidade de mobilizar, articular e colocar em prática conhecimentos, valores, atitudes e habilidades no aspecto cognitivo, seja emocional ou na inter-relação entre os dois. Então, qual é a competência socioemocional e o que isso vai trazer e que a neurociência fala para a gente trazer a qualidade para os nossos alunos. É articular, é colocar em prática os conhecimentos e valores que a gente tem para que esse cérebro produza e para que esse cérebro pegue todo o material que ele tem e consiga te mostrar do que ele é capaz, tá? Eu vou ficando por aqui. Eu gostaria que vocês comentassem no chat, está aberto agora para perguntas e para questões. Oi, Dri, tem alguns comentários aqui. Tem um professor... Peraí, que eu perdi aqui, voltei. Tem a professora Eliane Cristina. Beijo, Li. Nós, no ensino médio, medimos a capacidade de comunicação e expressão nas 4 linguagens, verbais e não verbais. A adaptação acontece, mas muitas vezes não são claras. Aí ela vai complementando, né? Agora, no século XXI, procuramos a prática desses importantes conceitos. A professora Eliane coloca aqui no chat. Aí nós temos também a professora Gisele Alves, que coloca assim, usar a tecnologia como parceira e aliada na sala de aula para o auxílio na aprendizagem, conseguir entender que faz parte do desenvolvimento dos nossos alunos, que são muito mais tecnológicos e digitais. Sim, hoje em dia a gente sabe, né, não existe a negatividade que tudo é digital. Tá sem som, Dri. Caiu aqui. Voltou. Só. Tudo é digital, né? Tudo a gente sabe que não dá para fazer mais nada sem ser digital. Enfim, e agora com a pandemia, isso nos mostrou o quê, né, Viviane? Nos mostrou que daqui para frente nós estamos mal acostumados mais ainda. Muita coisa que a gente ia fazer, eu vou lá buscar, eu vou lá comprar, não existe mais. Por um exemplo, você quer comprar qualquer coisa hoje em dia, você não vai na rua fazer pesquisa de preço, né? A gente vai tudo pela internet. Então, obviamente, a gente sabe que realmente
tudo pelo digital. Mais um que você tinha falado, que você estava continuando? Tem o do professor Paulo Roberto também, que está contribuindo bastante no chat também, que ele fala assim, que a disgrafia, descalculia, dislexia e tantos outros nós, enquanto educadores, temos que aprender cada vez mais para que possamos auxiliar os nossos alunos da melhor maneira possível. E fica muito esquecido, gente. Esses transtornos de aprendizagem, isso é... Aqui no meu consultório, eu posso falar que 90% dos meus pacientes, eu fico besta que os professores não reparam em coisas extremamente simples que poderiam estar sendo diagnosticadas na sala de aula, né? Então, assim, poxa, o menino tem 12 anos, tá na 7ª série, e até hoje faz caderno de caligrafia, será que ninguém percebeu? Que tantos anos ele tinha um problema, né? Não era só uma letra feia. Descalculia. Descalculia, a gente sabe que a incapacidade de colocar um conteúdo de líquido em outro vasilhame, mas que caiba o mesmo conteúdo, é a descalculia. Sabe aquela história? Eu fiz um molho, né? E tem que pôr o molho num tupperware. Aí você põe um tupperware pequeno. Aí não dá. Aí você põe no outro. Aí sujou a louça. A mãe ficava brava, né? A gente brinca. Isso é descalculia. Eu brinco com a minha mãe, né? Minha mãe fala, esse molho não cabe nessa panela. Eu falo, cabe? Não, não cabe. Cabe. A senhora tem descalculia, porque a senhora não está conseguindo calcular o volume, né? São coisas simples que vão mostrar. Realmente, professor, as desfazem o nosso trabalho, né? Poderia dizer assim. Tem mais algum chat? Tem sim, tem a Daiane, de Camargo. Ela coloca assim, o aluno tem que sentir o domínio das suas habilidades. Logo, ele será o protagonista em tudo na sua vida. Utilizo muito protagonismo em minhas sequências didáticas. Exato, exato. O aluno tem que estar... Gente, o aprendizado só acontece se você estiver envolvido. Eu faço um exemplo muito simples, muito simples. Eu estaciono meu carro num lugar e deixei aconteceu semana passada isso. Eu estacionei meu carro e eu deixei o telefone em cima do painel. E eu saí, não percebi que a janela do passageiro estava aberta, ok? Saí, fui lá, fiz não sei o que lá. Quando dei falta do telefone, falei, cadê o telefone? Voltei no carro. O telefone não estava mais. Qual o aprendizado que a gente tem? Ué, estava a janela aberta, roubaram o telefone. Se eu continuar deixando meu carro no mesmo lugar, com a janela aberta, com o telefone no mesmo lugar, significa que eu não aprendi, eu não abstraí aquele aprendizado. Aquilo não surtiu efeito nenhum em mim. Agora, se eu tenho impacto, positivo ou negativo, e se eu tenho uma experiência que fica marcado em mim, e eu mudar o meu comportamento, significa que eu aprendi. Se eu não mudar o comportamento, eu não aprendi. Então, se eu continuar parando o carro com o vidro aberto, eu vou ficar sem telefone e não aprendi. A partir do momento que eu paro o carro e falo, não, agora eu vou fechar o vidro comigo, significa que eu aprendi porque teve uma mudança no meu comportamento. Só dá para aprender, então, se o aluno for o protagonista, se o aluno realmente manipular, se o aluno realmente fizer, se ele produzir, se ele pensar, se ele elaborar o texto, sabe? Com algumas formas de trabalho que a gente tem simples. Eu tenho um pessoal de letras, né, que trabalhava comigo, e o professor fazia o quê? Ele tinha palitinhos, então ele tinha 4 tipos de introdução, 4 tipos de desenvolvimento e 4 tipos de conclusão. O aluno sorteava um palito da introdução, um palito do desenvolvimento e um palito da conclusão. Como que era? Era uma vez, um tipo de introdução, né? Naquela cidade, era outro tipo de introdução. No desenvolvimento, o que eu ia colocar nessa, né? Qual seria a conjunção desse desenvolvimento? E como eu faço? Portanto, desta forma, né? Como que eu terminava a conclusão daquilo que eu estava fazendo? Então, o aluno, ele tira um palito de cada e aí, com base naquilo, ele vai ter que produzir aquele texto. São coisas extremamente simples do que ficar só mostrando como fazer o texto e não dar um jogo, uma brincadeira. A gente não pode negar jamais que os games são extremamente importantes no aprendizado dos alunos. Por quê? Porque o game, ele tá jogando, ele tá sendo, ele tá vivenciando, ele tá emocionando, ele tem a perda, tem o ganho, tem a frustração, né?
Então, é inevitável. Gamificar, se a gente puder transformar tudo que a gente tem que ensinar em jogo, tem aquela gana, aquela vontade, eles estão extremamente competitivos nessa idade, né? E isso traz com que esses alunos se aproximem do aprendizado. Perfeito, Dri. Tem mais uma professora, Renata Xavier, ela coloca assim, que possamos ser professores sensíveis, enxergando em cada dificuldade uma possibilidade para o desenvolvimento. Olha, eu digo que a sensibilidade afeta a vida de qualquer um, né? Muitas pessoas falam assim, ai, Adri tem experiência, ai, Adri estudou, ai, Adri... Então, eu tenho um diferencial, né, Vivi, que nas outras formações, alguns professores sabem, eu tenho, a minha vida foi, há 16 anos eu falo que eu tenho a educação inclusiva, porque eu tenho um filho deficiente, né? E trabalhar como professora, eu tenho uma experiência fantástica e horrível, dramática e feliz. Porque eu sou professora, eu sei muitas das coisas, eu aplico a educação inclusiva no meu dia a dia, e muitas vezes eu não tinha isso para o meu próprio filho. Por quê? Por falta de formação, por falta de interesse, por ouvir professores que falaram assim, eu não sou obrigado, não foi para isso que eu me formei. Aí eu falo assim, Vivi, eu costumo falar isso, gente, eu falo e assino embaixo e compro briga. Professor, a inclusão, ela é uma realidade da nossa vida. Hoje eu tô bem. Amanhã eu posso estar num dia ruim. Todo mundo é especial. Cada um tem uma especialidade num dia, né? Um dia que você tá com gripe, não é, Viviane? Você não quer que vão lá levar um chazinho para você? Você já não tá se sentindo especial? Então, todo mundo é especial. E o que você pode fazer para ajudar aquele aluno para trazer alguma produtividade para ele, né? Então, a inclusão, ela é uma realidade. Então, o professor fala assim, eu não sou obrigado, eu não me formei para isso. Olha, desculpe, professor, mude de profissão. Porque crianças que tiveram a chikungunya e as mães, né, grávidas de frutos de chikungunya, anencefalia, enfim, essas crianças já estão chegando na nossa sala de aula, né? Aquele surto que teve de chikungunya, zika vírus, há alguns anos atrás, vão estar todas dentro da nossa sala de aula, né? A síndrome de Down é um que a gente apenas... não é nem a ponta do iceberg, porque a gente vê no rosto, mas tem outras tantas e tantas e tantas e tantas síndromes que a gente nem faz ideia de que existam, né? E aí aparecem só esses reflexos das DIS, como falou o professor, né? Então, a inclusão existe, a neuro tá aí para estudar isso, e nunca a gente vai saber tudo, tá, gente? É receita de bolo sem receita. Ah, eu posso... O bolo vai o quê? Farinha, fermento, ovos, leite, uma gordura. Tá. Eu posso fazer bolo sem farinha? Pode. É outra receita. Eu posso fazer bolo sem ovo? Pode. Posso fazer bolo sem lactose? Pode. Vai ser bolo do mesmo jeito. Então, a gente nunca vai ter uma receita fechada. A gente sabe mais ou menos, mas sempre vai ter que estar estudando, tá bom? Dri, eu gostaria muito de agradecer, não somente eu, né, nós aqui da equipe de linguagens, códigos e suas tecnologias da diretoria de Carapicuíba, você sempre parceira, né, com a gente, principalmente nós nos conhecemos através da PCNP Sandra Borbalan, que inclusive colocou no chat, tá aqui nos parabenizando, né, por essa formação. E a gente espera, no segundo semestre, como a gente já vem conversado, essa continuidade nessa parceria, principalmente na questão da adaptação curricular. Aí a gente vem com um segundo semestre. A gente quer agradecer imensamente a sua colaboração, a sua parceria, os professores que participaram, que contribuíram aqui com o chat, com os seus apontamentos, questionamentos, tá? A gente quer agradecer, assim, imensamente a sua participação aqui. Imagina, eu que agradeço, Vivi. Eu agradeço a todos os professores, sempre muito bem acolhedores, isso é extremamente importante. Às vezes, pontuando uma coisa ou outra que a gente até pode esquecer, é muito enriquecedor demais, mesmo porque são tantas coisas, né, que a gente quer falar, e às vezes foge de, podia ter falado isso, podia ter falado aquilo. Estou sempre à disposição.
E eu costumo dizer que às vezes a gente faz coisas porque gosta, às vezes a gente faz coisas por vocação e às vezes a gente faz coisas por missão, né? Então, isso que eu estou fazendo aqui hoje é a minha missão. Não é nem só a minha vocação e não é nem só porque eu gosto. Muitas coisas a gente foge e procuram a gente naquele sentido. Então, eu me sinto... Por que eu sou tão feliz, né, nas formações, Vivi? Porque é uma forma de falar, ó, assim sofre, não deixa sofrer assim. É tirar uma dor. Eu acho que é tão bom quando a gente consegue tirar uma dor do professor, do aluno. Às vezes falar, olha, sabe que eu não tinha observado dessa forma? Olha, se eu começar a observar assim, todo mundo vai sofrer menos, né? Então, eu gosto muito, agradeço demais essa oportunidade e também é muito enriquecedor para mim. A todos os professores, eu tô vendo que o chat tá bombando aí, eu tô super feliz por isso. A todos os professores, eu vou deixar aqui mais uma vez o meu contato. Meu nome é Adriana Froutman, tá? Meu contato no Instagram é @sinapseaprendizagem, ok? E entre em contato comigo, vamos trocar figurinhas. Eu vi que o professor Flávio falou mais um pouquinho, eu vi que o professor Paulo falou mais um pouquinho. Paulo, você tem uma joia, né, que é um TEA, então entre em contato comigo, a gente troca mais experiências. Meninas lindas! Obrigada por tudo, gente. Adriana, o dia que puder, a gente faz presencial. Sim, as suas formações, o seu site, tudo está tudo na descrição do vídeo, tá bom? Obrigada, gente. Beijo, foi um professor. Prazer. Tchau, Obrigada. meninas. Tchau, Marisa. Tchau, suporte. Tchau, Kleber. Olha que cachecol lindo. Tchau. Beijo.